2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. E de vez em quando você pode dizer glória a Deus, aleluia, assim. Eu acho que a gente está numa igreja. Nada contra você dar glória a Deus, aleluia, não machuca. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A primeira parte desse versículo fala, irmãos, porque quantas são as promessas de Deus, nós temos o quê? Nelas o sim, ou seja, todas as promessas que estão aqui registradas estão autorizadas para o seu bem, para o seu benefício. Nós temos nela o sim, mas nós vamos entender hoje porque às vezes isso não tem chegado até a minha vida. Isso não tem acontecido de maneira sistemática, rotineira. Essas promessas sendo derramadas sobre nós. Por favor, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te entronizar nessa manhã. Queremos tributar honra, glória e majestade, pois Tu és o único Deus, Tu és o nosso Deus, e por isso estamos aqui, voltamos à Tua casa, para poder ser alimentado por Ti, para poder lhe oferecer um culto racional e inteligente, Pai, porque não há Deus como o Senhor. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações de maneira pessoal, individual, que todos nós possamos entender, compreender com profundidade a Tua palavra. Não se limite ao pregador na manhã de hoje, Pai. Usa de misericórdia e transcende esses limites quando essa palavra chegar ao coração de cada um, e elas possam multiplicar a 100 por 1, e assim o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado. Para tanto, continuamos fechando a boca do leão, amarrando o valente, repreendendo a Satanás, neutralizando e confundindo todo o conselho do inimigo contra nós. É o que nós oramos desde já, agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. De vez em quando eu abro os meus olhos assim, tem gente olhando para mim na hora da oração. Você pode orar também, você está orando junto comigo, é importante que você ore junto comigo. O tema de hoje eu considero ele assim extremamente importante dentro do contexto que nós lemos a Bíblia. O texto que nós lemos falam das promessas de Deus. E muitas pessoas têm dito: pastor, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Por isso o tema de hoje é: disse ou não o Senhor? Disse ou não o Senhor? Porque quando Deus diz, Ele tem que cumprir o que Ele disse, irmãos. Porque a Bíblia desde o Velho Testamento reforça essa ideia, essa verdade de que Deus é fiel para poder cumprir todas as suas promessas. Olha o que a Bíblia diz desde o Velho Testamento, no livro de Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não cumpriria. Eu fico pensando, irmãos, quantos se enquadram dentro dessa palavra? Porque tudo quanto Deus fala ou diz vai se cumprir. Talvez não na hora que eu desejo, talvez não da forma que eu quero, mas no tempo e no propósito de Deus. Diga amém. É muito importante que você consiga identificar de onde partiu essa promessa. Ela veio de Deus. Custe o que custar, ela vai se cumprir na sua vida. Ela tem que se cumprir. Eu estava pesquisando a quantidade de promessas que nós temos na Bíblia. Uns dizem 1000 e poucas, outras pessoas dizem 8.500 aproximadamente, e outros dizem 30.000 promessas específicas para a igreja, para aquele que foi salvo, para aquele que foi remido pelo sangue de Jesus.
não importando a quantidade, que são inúmeras promessas de Deus. Eu preciso saber quais são essas promessas que me dão direito de herdar alguma coisa de Deus. O que Deus separou, o que Deus preparou para poder me abençoar, facilitar a minha vida como filho, como servo de Deus, como pessoa nessa terra. E eu coloquei algumas coisas que nós precisamos entender quando temos uma promessa. Eu estou partindo do pressuposto que você tem uma promessa de Deus, não apenas uma palavra de uma pessoa, não um sonho, não um desejo. Nós estamos partindo da ideia de que nós temos promessas de Deus. E o que eu tenho que fazer tendo promessas de Deus em aberto ainda na minha vida? Porque nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a primeira pessoa que tem prazer, que tem vontade, que tem alegria em nos abençoar, não são nossos pais. O nosso Deus já tem essa alegria, esse prazer, essa satisfação em nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu penso que Deus tem essa intenção em me abençoar, metade do caminho já está percorrido. Porque eu sei que eu tenho um Deus poderoso, que pode todas as coisas e que quer me abençoar, quer beneficiar minha vida, eu tenho que me alegrar. Agora, o que eu preciso fazer para que esses benefícios cheguem até a minha vida? Porque nós já vimos que existem 1.000 e poucas, 8.000 e poucas, 30.000 e poucas promessas de Deus para mim e para você. Por que às vezes nós não estamos sendo atingidos por isso? Pergunte à pessoa, essas 30.000 e poucas promessas, você já fez parte delas? Elas já chegaram à sua vida, ao seu quintal, como um todo? Você está se sentindo suprido, beneficiado, abastecido por essas promessas? Hoje nós tomamos café, eu estou me sentindo extremamente abastecido, energizado para poder gastar hoje de manhã aqui. Mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer para que essas promessas cheguem até a minha vida. Primeiro, as promessas de Deus, elas são condicionais. Digam, condicionais. Ou seja, existem condições para que elas possam se cumprir. Não basta apenas dizer, existem promessas a meu respeito. Quais são as condições? O que eu tenho que fazer para que isso chegue até a minha vida, para que isso se concretize na minha vida e deixe de ser apenas uma promessa, uma ideia, uma intenção? A Bíblia diz, irmãos, está cheio de textos que falam da intenção de Deus nos abençoar mediante uma condição. Olha o que a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Mas existe uma condição prévia para que Deus possa nos ouvir e intervir nas nossas vidas, de maneira que Ele venha cumprir a sua promessa, o seu desejo e a sua intenção. Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se quebrantar, eu vou ouvir do céu e vou intervir na vida deles. Outro texto: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, se você ouvir, você tem a possibilidade de comer o melhor dessa terra. Capítulo 28 de Deuteronômio: se atentamente, olha as condições para Deus intervir. Eu estou cansado de ouvir pessoas que tomam posse, estão certo em tomá-las para si. O capítulo 28, parte do capítulo 28, que existe um número muito grande de promessas de Deus, de benefícios de Deus. Mas o capítulo 28 de Deuteronômio começa dizendo: se atentamente me obedeceres, ou seja, o benefício da promessa de Deus feito na sua vida está condicionado à obediência.
Se não existe obediência diante daquilo que Deus quer fazer, essas promessas ficarão suspensas até que você se alinhe e comece a obedecer a Deus naquilo que Ele lhe mandou fazer, a fim de que você colha aquele benefício específico. Você só recebe salário se trabalhar, irmãos. Caso contrário, você não receberá o seu salário. Está condicionado o seu esforço e a sua dedicação, e no final do mês ou início do mês, você tem o pagamento pelo seu esforço e pela sua dedicação. Nós cristãos achamos muitas vezes que os benefícios de Deus é obrigado a nos abençoar. Eu sou teu filho agora, o Senhor é obrigado a me abençoar. Deus pode nos abençoar porque Ele é Deus, Ele é meu Pai e seu Pai. Mas Deus, como um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus soberano. É interessante, irmãos, que a gente não pode reclamar de Deus, principalmente porque nós temos aqui registrado as condições desse relacionamento. Sim ou não? Estão aqui descritos, está pactuado esse relacionamento entre nós e o Senhor. Estão descritos aqui os nossos benefícios e as nossas obrigações. Todo relacionamento, quer seja com Deus, quer seja com o cônjuge, quer seja com os filhos, com os pares, com os amigos, no trabalho, existem benefícios e existem obrigações. Digam comigo, no relacionamento com Deus, existem benefícios e existem obrigações. Só que nós nos esquecemos das obrigações, do que é minha responsabilidade, do que é sua responsabilidade, e colocamos tudo na conta de Deus. Deus, o Senhor é obrigado a fazer. Eu sou mesmo meu filho. Eu escrevi que te abençoaria com toda sorte de bênçãos. Eu, de fato, quero fazer isso por você, porém, eu também registrei no nosso pacto de relacionamento que você tinha algumas coisas que cumprir. Você teria algumas obrigações a cumprir antes de ser beneficiado. E às vezes nós nos esquecemos dessas obrigações, dessa responsabilidade que é minha, que é sua. Se guardares os meus mandamentos. Muitos não têm recebido o cumprimento da promessa, porque não têm atendido essa prescrição da obediência. O Senhor falando, se o meu povo me escutasse, eu o saciaria com um trigo mais fino, escorreria mel da rocha. Irmãos, no Salmos 84, Deus tem a intenção de nos saciar com o melhor dessa terra, porém, por causa da desobediência, Deus se priva ou é privado de nos abençoar, de derramar sobre mim e sobre você bênção sem medida, porque nós muitas vezes não nos encaixamos ou nos enquadramos no aspecto obediência. Por exemplo, você tem que analisar o todo. Você não pode obedecer parcialmente à palavra de Deus. É claro que nós estamos em franco processo de crescimento e essa obediência ela vai se tornando cada vez maior e mais profunda de acordo com o nosso nível de relacionamento com Ele. E existem tantos pormenores, tantos detalhes que nós desconsideramos, que a Bíblia diz que nós deveríamos obedecer para que os benefícios pudessem chegar até a minha vida. Irmãos, eu já disse aqui em outras vezes, eu sou extremamente analítico, racional em algumas coisas. E a Bíblia diz, aquele que ora, aquele que é justo, entende todas as coisas. Nós precisamos começar a entender os mecanismos que Deus tem usado para poder se relacionar comigo. Por que isso, por que não aquilo, por que dessa forma, porque nesse tempo o justo entende todas as coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, por exemplo, promete paz
Quantos estão vivendo a plenitude dessa paz em meio a tanta situação inconveniente que nós temos vivido em pleno século XXI? Insegurança, medo, doenças de todo tipo que nunca houve, e nós estamos agora sendo solapados por essa dificuldade geral. Porém, há uma promessa de paz, uma paz que excede a todo entendimento. Essa é a paz que o Senhor propõe e veio trazer. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos-la dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. Porém, no Velho Testamento, existe um complemento para esse versículo. Isaías capítulo 26, verso 3, a Bíblia diz um texto tremendo: tu, Senhor, conservarás em perfeita, digam perfeita, completa, integral, plenitude de paz, aquele cujo propósito é firme, ou seja, só está gozando essa plenitude, essa integralidade da paz, da promessa de paz, aqueles que têm mantido propósitos firmes com Deus. Senhor, eu vou mudar minha vida de oração, quero poder orar 30 minutos, quero fazer um propósito. Primeira semana 30, segunda 30, terceira 25, quarta 15, sexta 15, na sétima 10, na oitava 5, na 10ª você começa a faltar, a saltear o cumprimento dessa promessa, desse propósito. Porém, a Bíblia está dizendo: você que estabeleceu esse propósito comigo, você tem que mantê-lo firme diante de mim, para que eu possa vir com a plenitude de paz sobre a sua vida. Porque não foi eu que pedi para você fazer. Você estabeleceu esse propósito comigo. Você, porém, não tem sido firme. A Bíblia diz: o homem de ânimo dobre não pense que alcançará qualquer coisa da parte do Senhor. Aquele homem que é guiado pela onda é como uma onda do mar. Ora está em cima, ora está embaixo, ora em cima, ora embaixo. Não pense que alcançará qualquer favor de Deus. Um dia, o cara acorda com a pilha total. Vou orar, vou jejuar, aí faz batalha espiritual. Satanás, você não tem poder. No outro dia, ele esquece até que Deus existe. Falta de propósito firme. Outra coisa, Deus nos promete, irmãos, prosperidade. Diga: Deus me promete prosperidade. Essa prosperidade são para todos, desde que, obedecerem os princípios. São para todos, todos são alvos dessa promessa. Todos serão alcançados? Não, porque Deus é justo. Você nunca pode esquecer um atributo moral de Deus. Deus é justo. E para cumprir a sua justiça, Ele não poderia abençoar todos igualmente, aqueles que cumprem e aqueles que não cumprem, porque senão não teria princípio de igualdade nem de justiça aqui. Porque se Deus é justo, Ele tem que abençoar primeiramente quem? Quem cumpriu os seus princípios e as suas obrigações. Deus promete prosperidade a quem? Primeiro, aos fiéis, serão cumulados de bênçãos. A mais quem? Aos generosos, dá-se-á e vos será dado. A mais quem? A quem honra pai e mãe. Olha os princípios que Deus estabelece aqui para poder nos abençoar, nos prosperar. Ou seja, não é porque você vem à igreja, é porque você está cumprindo. Você se enquadra dentro dessa coisa chamada condições prévias. Quando você vai em uma operadora de celular, como eu fui essa semana, poder ajustar o meu plano, quando você troca o seu plano, você troca o contrato da sua obrigação e da obrigação deles. Está prescrito ali o que é parte deles e o que é minha parte.
Se ele deixa de cumprir uma, eu posso entrar na justiça requerendo que a obrigação dele, responsabilidade dele, seja feita. Foi pactuado entre as partes as responsabilidades. A mesma coisa com Deus, irmãos. Quando você entra nesse relacionamento, Deus estabelece condições para que você transite diante dele muito bem e seja beneficiado por ele. Então, nós precisamos entender que eu tenho promessas, glória a Deus. Quais são as condições para que eu me encaixe dentro delas? Segunda coisa, a promessa se cumpre na hora de Deus. Não é na minha hora, não é no meu tempo, não é da minha maneira, não é do meu jeito, não é da forma como eu quero. Irmão, não fui eu que prometi para mim mesmo. Alguém prometeu que faria alguma coisa por mim. Se ele não determinou dia e hora, está em aberto, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender em relação às promessas de Deus. Deus marcou tempo com você. Um dia, em uma palavra profética de Deus, Deus me disse em 3 dias. E eu fui no reloginho. 3 dias. 24, ufa, já passou, meu Deus, o negócio está chegando. Daqui 48 horas eu terei esse benefício. 48 horas, segundo dia se passou. Falei, meu Deus, está chegando. Amanhã esse negócio está na minha mão. Terceiro dia, irmão, eu comecei a ficar apreensivo com o horário. Falei, Deus, vai acontecer alguma coisa. Está chegando a hora, o fim, está findando o limite da hora e do dia que o Senhor prometeu. Chegou o dia que eu achava que seria, passou o dia, passou a semana, passou um mês e eu ainda estou esperando o cumprimento daquilo. Porque aí eu fui estudar, irmãos, um dia para Deus. Pastor, você vai viver 3.000 anos? Não significa, irmãos, que o tempo está no controle dele. E eu tenho que ter certeza e convicção que ele sabe o dia e a hora necessária para poder cumprir aquela promessa na minha vida. Porém, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Eu quero profetizar hoje na sua vida. Hoje é tempo de renovação de promessas, irmãos. Ainda que você pode tê-la por tardia, Deus é fiel para poder cumprir. Ele sabe o dia e a hora que tem que fazer na sua vida. Eu aguardo tantas promessas, mas tantas promessas. E um dia eu disse, Senhor, eu estou meio triste com a falta do cumprimento dessa. Para mim isso chegaria num tempo maravilhoso se fosse hoje, se fosse agora. E Deus sabe do meu e do seu limite, do nosso limite. Por isso, irmãos, que de vez em quando existe uma palavra aqui no púlpito, Deus levanta um profeta, te dá um sonho para renovar aquilo que Ele te prometeu. Há muitos anos atrás, a pastora Enoide trouxe uma palavra aqui sobre a promessa de Deus, que revigorou o meu espírito, a minha esperança, a minha alegria, quando ela disse, irmãos, Deus não está esquecido da sua promessa. Por isso, algumas vezes, Deus levanta alguns profetas para entregar a mesma palavra, para dizer, meu filho, eu não me esqueci do que prometi. Eu só estou lembrando você de que eu estou lembrado. Quem já recebeu mais de uma profecia na mesma direção, falando a mesma coisa, levante a mão. Olha aí, o que isso significa? Eu não me esqueci do que prometi a você. Eu continuo lembrado. Porque, irmão, pode parecer aos seus olhos que isso já passou do tempo, isso já deveria ter acontecido. Mas existe 2 tempos diferentes. Existe o tempo Cronos, que é um tempo na linguagem do homem, um tempo voltado simplesmente para as coisas humanas. Existe um tempo chamado Kairos, o tempo de Deus, que geralmente não gira de acordo com o Cronos, o meu e o seu tempo. Por isso nós precisamos buscar muito essa convicção da promessa de Deus. Você tem convicção dessa promessa?
Essa palavra, irmãos, gera expectativa dentro de você, ela gera esperança. Essa semana eu estava lendo uma matéria onde um ímpio disse o seguinte: um país, uma nação, uma comunidade, ela jamais pode viver sem sonhos, sem propósitos, sem anseio, ela morre. Isso falando de pessoas, de nação, de um país, de uma cidade. Imagine um filho de Deus viver sem expectativa, sem propósito, sem objetivo. Um ser humano não pode viver sem propósito, sem objetivo, sem uma expectativa de mudança, de uma intervenção, de um dia melhor, de um emprego melhor, de uma família transformada, de uma saúde transformada, melhorada. Meu irmão, sabe por que muitas vezes nós ficamos oprimidos, deprimidos? Porque nos faltam esperança, expectativa. Sua expectativa em relação à sua família. Caramba, pastor, eu espero tanta coisa da minha família. Eu espero tanto dos meus filhos, eles estão amadurecendo, crescendo, se tornando pessoas diferentes, mais maduras, responsáveis, a coisa está melhorando. Eu espero tanto do meu cônjuge, pastor, nosso casamento tem melhorado. Se diz numa escala de 0 a 10, existe 6, ainda existem 4 pontos que ainda precisam ser alcançados, melhorados, ou seja, existem coisas que ainda nós podemos crescer, ainda nós podemos melhorar. Pastor, tem tanta coisa que ainda eu quero fazer, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de carro, eu quero fazer uma viagem ao exterior, eu quero poder viajar com os meus filhos, com os meus netos, eu quero poder fazer uma ceia de Natal para a minha família inteira. Quando você sonha, você se prepara, você se programa para aquilo. Você começa a canalizar energia e força para aquela situação. Minha pergunta hoje: as promessas de Deus têm incendiado o seu coração? Tem feito você levantar todos os dias? Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e nos regozijemos nele. Tem feito você pular da cama, irmão? Essa promessa de Deus tem acarretado o que a você? Só tristeza? Desgosto por não ver o cumprimento ainda? Ela tem gerado expectativa, esperança. Falou, pastor, por causa da palavra de Deus, eu espero tantas coisas boas. Por causa das promessas de Deus, irmãos, eu tenho esperado diuturnamente. Por causa das promessas de Deus, eu posso chorar hoje, mas posso crer que haverá um dia melhor para mim, por causa das promessas de Deus. Existe um tempo para aquilo que Deus prometeu na sua vida. Se Deus tivesse cumprido algumas coisas há 10 anos atrás, eu teria desperdiçado tudo. Irmãos, está provado, vocês leram, nós lemos, já vimos histórias diversas de pessoas que ganharam na loteria de forma inesperada. E do jeito que foi inesperado ganhar, foi inesperado perder. Eles não tiveram nem a possibilidade, o desejo, o tempo para poder curtir tudo aquilo. Do jeito que vem, foi. As promessas de Deus, elas precisam ser lembradas, elas precisam ser curtidas, elas precisam ser preparadas para que quando chegar, você saiba dar a Deus a honra, a glória e a majestade. Para que você nunca esqueça que não foi a força do seu braço, mas o poder de Deus na minha e na sua vida. Eu queria que você aplaudisse a Deus por isso. Tem que ficar claro, irmão, foi Ele, é Deus. Eu nunca sonhei em morar onde eu moro hoje. Meu sogro morreu, deixou alguns benefícios para a família, e com esses benefícios nós conseguimos fazer um upgrade para onde nós moramos hoje. Um dia de madrugada, me levantei, fui para a sala, me sentei e disse: Senhor, isso aqui é obra das tuas mãos. Isso aqui é promessa.
de que o Senhor é fiel e não pode mentir diante daquilo que prometeu. Tu és fiel. Me deitei no tapete e coloquei minha boca no pó e disse: eu quero tributar a ti, porque eu não tinha nem visão para estar aqui, mas o Senhor nos transportou para cumprir o teu desejo e o teu propósito. Quando você não tiver visão e nem força, mas chegou o dia da promessa, Deus vai te transportar. Ele mesmo vai te levar, porque essa é a função de Deus, não minha, não sua, de Deus. Ele faz assim: sai desse ponto A para o ponto B, sou eu. É Deus, irmão. Sou eu, não é minha esposa. Eu falei: Senhor, isso aqui é obra das tuas mãos. Isso aqui tem detalhe da mão de Deus. Porque o que Deus cumpre, Ele é fiel para poder cumprir. Terceira coisa que nós muitas vezes não fazemos: reivindicar, fazer lembrado as suas promessas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, retenhamos firmes a confissão da nossa promessa, porque fiel é o que prometeu. Você tem retido firmemente, confessado a promessa de Deus na sua vida? Você é aquele que reitera a promessa dele: Senhor, tu me prometeste, eu só estou aqui confirmando o que o Senhor disse na minha vida. Eu só estou lembrando uma promessa que o Senhor já fez. Você precisa criar esse hábito, irmãos. Um dia eu estava nos Estados Unidos e esse pastor, esse apóstolo César Bellucci, me mandou um WhatsApp com uma palavra profética em cima dela. A palavra profética que dizia uma série de coisas. Depois eu desliguei. Quando cheguei no hotel, eu fui orar. Eu falei: Senhor, eu não pedi, foi o Senhor quem disse. Eu só quero lembrar tudo que o Senhor me disse nessa tarde. E aí liguei mais uma vez e disse: Senhor, está aqui o que o Senhor me disse. E outro dia eu estava fazendo a mesma coisa diante de Deus: Senhor, está aqui o que o Senhor me disse. Eu só estou confirmando, eu só estou retendo o que o Senhor me disse. Está aqui a tua promessa. Guardando firmemente no meu coração a palavra, a promessa, porque tem gente que recebe a promessa, ela entra aqui e sai por aqui. Será que você lembra de todas as suas promessas? Se você lembra, é porque você está considerando aquele que falou. Ele pode. Se ele pode, eu tenho que considerar o que ele falou. Se você esqueceu da maioria delas, que você não deu atenção alguma àquele que te prometeu. Meu filho menor, irmãos, é até ruim você prometer coisas a ele. Porque se você falar hoje, irmão, enquanto você não for àquele lugar com ele, para cumprir a palavra hoje, você está enrolado, você vai ouvir o dia inteiro, amanhã, a semana inteira. O Senhor prometeu. Um dia ele pegou pesado: pai, o senhor é pastor, o senhor prometeu. Foi: pega mais leve aí, meu filho. Não agride, não. O senhor é pastor, o senhor prometeu. Um dia a mãe dele tinha saído com um carro. Eu tive que pegar um metrô, irmãozinho, com ele no Park Shop, comprar a bendita chuteira dele. Ou trocar, não sei. Mas eu disse que seria naquele dia. Chegou o dia, ele ficou. Eu falei: rapaz, eu não tenho um carro. Liga para minha mãe. Eu falei: sua mãe está trabalhando. Falei: pai, mas o senhor prometeu. Eu falei: então se troca agora. Mas como é que a gente se troca? A gente foi para a estação, desceu no Park Shop, trocou o negócio dele e voltamos para casa. Mas ele ficou lembrando: o senhor prometeu, o senhor prometeu, o senhor prometeu. Pai, que hora nós vamos? Que hora nós vamos? Está chegando de noite. Já pensou se você fosse assim com Deus? Lembra daquela viúva que ficou no: Senhor, liberta meu filho. Liberta minha filha, liberta minha filha. Ela está tremendamente endemoniada. Ela está endemoniada, Senhor, olha para mim, olha para mim. Por que Deus parou e olhou para ela?
pela sua insistência. Irmãos, tem gente que não consegue lembrar a promessa que Deus fez. Como é que vai poder insistir com Ele? Porém, a Bíblia está dizendo, retenhamos firmes a confissão da nossa promessa. Está na ponta da língua. O que está na ponta da língua hoje? Porque um dia o Senhor, irmão, Deus pode aparecer para mim e para você a qualquer momento, sim ou não? Você duvida disso? Ele apareceu para um monte de gente. Um dia Jesus estava diante de um cego. Olha, parece uma pergunta ilógica, meio maluca. Como é que Deus, o Senhor Jesus, pergunta para um cego, o que queres que eu te faça? Por exemplo, Juliano, se eu chegasse para você hoje de manhã, meu filho, o que você quer que eu faça por você, e você sendo cego, você diria o quê? Mas talvez essa não fosse a sua necessidade latente, não fosse a principal. Talvez ele não se importasse tanto com a cegueira. Talvez no mundo de hoje ele pediria, Senhor, já que eu estou diante do Senhor, me dê um sobrado com um carro na garagem. O que o Deus disse a Salomão? O que Deus disse a Salomão? Pede-me o quê? Pede o que você quiser. O que ele pediu? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque Davi falava nisso direto, irmão. Não foi à toa que ele pediu sabedoria. Desde o início, Davi ensinava a sua família sobre a sabedoria. Aquilo era latente dentro dele. E naquela hora ele diz, me dá sabedoria. Porque você me pediu sabedoria, você vai ter todas as demais coisas. Olha que pedido lindo e olha que resposta poderosa. Se eu fosse o Senhor hoje e dissesse a você, Juliano, o que queres que eu te faça hoje, agora? Prosperidade financeira. Essa é a mais urgente. Resolve tudo. Não, é só uma. O que queres que eu te faça? Uma, já está ficando guloso, irmão. Quando ele entende que Deus pode, aí fica guloso. Pastor, eu quero prosperidade financeira, eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem na ponta da língua o que você quer? Eu tenho na ponta da língua o que eu quero. Diante de tantas necessidades, eu tenho na ponta da língua o principal. Se hoje ele aparecesse aqui, eu diria a minha necessidade latente. Senhor, eu quero isso. Para você entender o tanto que Deus é bom e Ele estaria disposto a te abençoar, você não poderia dizer simplesmente, eu quero prosperidade financeira. Irmão, quando alguém precisa, prosperidade financeira é estar melhor hoje do que ontem, sim ou não? Você prosperou, é um dia melhor do que o outro. Porém, se você precisa de muito, o pedido é o mesmo. Para quem vai é a mesma pessoa. Sabe o que você deveria pedir, Juliano? Mais do que prosperidade financeira. Senhor, faz de mim um bilionário. Atende você, atende seus irmãos, atende sua igreja, sua família toda, completa a obra. Porque nós estamos diante de Deus. Deus pode todas as coisas. Se hoje Ele parasse diante de você, o que você pediria? Sabendo quem Deus é e o que Ele pode fazer. Irmão, não meça palavras. Deus pode todas as coisas. Senhor, de vez em quando, Senhor, cura essa dor de estômago. Aí eu parei de pedir, cura a dor do estômago. Senhor, me cura de todo e qualquer tipo de enfermidade. A que eu tenho noção e aquela que eu nem sei ainda. Me cura por completo. Porque Ele pode todas as coisas. Eu oro muito por saúde, Senhor. Saúde plena, completa. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Deus pode todas as coisas. Eu quero orar por você hoje, para que você saia daqui incendiado, não com uma promessa, mas com uma promessa que Deus já te fez e ela não chegou ainda.
Fique de pé no seu lugar se você tem essa promessa e ela não se cumpriu ainda na sua vida. Ela tem que fazer você correr, ela tem que mover você, ela tem que despertar você, ela tem que sacudir você. Você tem que acordar com ela todo dia na ponta da língua e lembrar o Senhor, confessá-la. Irmão, em Deus nós faremos proezas. Essa igreja aqui tem que ser uma igreja de milagres, uma igreja de poder, tem que ter um nome. Filadélfia é uma igreja de resposta. Como é que as pessoas vão conhecer isso? Ouvindo falar de mim e ouvindo falar de você, irmão. Nós servimos um Deus de respostas. Que resposta você quer ouvir de Deus hoje para o seu pedido? Que promessa você quer lembrar do Senhor? Irmã, existe uma promessa que é coletiva, mas se aplica muito bem a você, cujo seu marido ainda não é cristão. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Você já foi, e a sua casa. Qual é a condição? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Qual é a promessa que mexe com você aí dentro? Senhor, é aquela. O Senhor disse que eu teria filho, mas eu faço amor com meu esposo, com minha esposa, e não acontece nada. Mas Ele disse que você teria filhos. Lembre o Senhor hoje, o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. Deus te prometeu que pagaria todas as suas contas. Deus é poderoso para poder te dar um recurso de onde não existe recurso. Deus prometeu cura, pastor, Deus prometeu. Lembre o Senhor hoje de manhã que existe uma palavra dele a seu respeito. Eu gosto muito do altar de Deus, irmãos, mas muito mesmo. Se você tem uma promessa irremediável, inegociável, que precisa de uma intervenção de Deus, sai do seu lugar e vem à frente. Falou, pastor, eu quero lembrar hoje no altar. Quero lembrar esse Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que não mente. Esse Deus que não precisa do meu esforço, do meu jeitinho, da minha ajuda. Existem tantas promessas. E eu disse a Deus, Senhor, Ana tinha um desejo de ser mãe, mas ela era estéril. E ela nunca desistiu, irmãos, da possibilidade de ser mãe. Todos os anos ela subia à casa do Senhor para poder oferecer sacrifícios a Deus. Mas um dia, aprove o Senhor respondê-la. Vai, porque hoje Deus ouviu a sua petição. Ela saiu dali e um ano depois, ela voltou. 2 anos depois, ela voltou trazendo Samuel para poder apresentar na casa do Senhor. Porque um dia, Deus a respondeu. Numa dessas subidas à casa do Senhor, Deus a respondeu. Você encontrou mercê diante do Senhor. A única coisa que você precisa hoje é encontrar favor diante desse Deus. Favor que nós não merecemos, mas que Ele está disposto prontamente a nos dar. Favor. Por favor, eu queria que você orasse hoje. Lembrasse, Senhor, Tu já me prometeste essa vitória. O Senhor já disse que faria. O Senhor disse que me restauraria. O Senhor disse que faria. Canta alguma música de adoração aí.
Existem coisas que você pode fazer, irmãos, e geralmente essas não serão tributadas a Deus. Mas existem coisas que só Deus pode fazer. Essas precisam ser registradas diante dele. Eu quero muito que o Espírito Santo profetize sobre o seu coração. Traga palavras de vida eterna, palavras de esperança. Vai gerando esperança, vai gerando expectativa boa, uma expectativa gostosa de melhores dias. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Esse é o teu dia, irmão. Esse é o teu dia, irmã. Esse foi o dia que Deus trouxe você à casa dele para te responder, para dizer ao seu coração: eu posso todas as coisas. Eu posso. Quero declarar: Deus pode todas as coisas na sua vida, e o diabo não tem poder sobre você e sobre essa promessa. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Deus é poderoso, chova ou faça sol. Deus é poderoso para mudar pessoas, corações, parar o tempo, abrir o mar vermelho, para você passar a pé enxuto e declarar: não há Deus como o nosso Deus.